Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Constitucional, e vamos agora, nessa aula, falar a respeito da teoria geral dos direitos fundamentais. Essa parte de teoria geral ainda é uma parte um pouco abstrata, é uma parte que fica no campo das ideias. Então nós não vamos ainda entrar nos direitos fundamentais em espécie, falando um a um dos direitos fundamentais. Não, nós vamos falar numa teoria geral dos direitos fundamentais. É importante que você saiba que tudo que nós vamos falar aqui tem como base central a ideia de dignidade da pessoa humana. E a preocupação com os direitos humanos já é algo bastante antigo, mas é algo que se intensificou muito no processo pós-Segunda Guerra Mundial. No processo pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a internacionalização dos direitos humanos. Vários tratados de direitos humanos foram sendo promulgados, com destaque lá para os Pactos de Nova York, de 1966, também a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e de lá para cá, muita coisa veio no plano internacional e que os estados acabam incorporando nos seus ordenamentos jurídicos nacionais. Não é diferente com o Brasil. A Constituição de 88, justamente por ter sido promulgada após o período militar, ela se preocupou muito com a questão dos direitos humanos. Se nós olharmos a própria topografia da Constituição de 88, como assim, a forma como estão arranjados os dispositivos constitucionais, vocês vão ver que primeiro, temos os princípios fundamentais, artigo 1º a 4º, e logo na sequência já vem os direitos individuais, e já vem os direitos fundamentais em geral. Observe que a Constituição fala primeiro dos direitos fundamentais do que de organização do Estado, de organização dos poderes. Isso demonstra mesmo a prioridade que a Constituição Federal de 88 dá aos direitos fundamentais. Ok? Então nós vamos falar disso daí, nós vamos falar sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Num primeiro momento, eu queria trazer para vocês a diferença entre essas três expressões aqui, direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Essas expressões, elas são muito comuns e às vezes as pessoas usam essas expressões como sendo sinônimas. Não são sinônimos. Direitos do homem, direitos fundamentais, direitos humanos não são sinônimos. Quando eu falo em direitos do homem, eu estou me referindo a uma série de direitos naturais, que são aqueles direitos que são aptos à proteção global do homem e válidos em todos os tempos. Quando eu falo em direitos naturais, estou me referindo àqueles direitos que decorrem da própria razão humana. São direitos que se sabe ter, mas não necessariamente não precisam estar escritos em lugar nenhum. Não precisam estar positivados em tratados internacionais, em documentos constitucionais. Não. Direitos naturais são aqueles que decorrem da razão humana. São direitos aptos à proteção global do homem, então em qualquer lugar, e válidos a qualquer tempo. São direitos que se sabe ter, independentemente da origem. Quando eu falo, por outro lado, em direitos fundamentais, são aqueles direitos que estão positivados numa Constituição, positivados na Constituição. Quando eu falo positivado, é que está escrito, se materializa no texto escrito da Constituição. Agora, direitos humanos é uma expressão usada para aqueles direitos que estão positivados em tratados internacionais. Há vários tratados internacionais, como, por exemplo, Pactos de Nova York. Tem 2 Pactos de Nova York de 1966, Pacto de Nova York sobre direitos civis e políticos e o Pacto de Nova York sobre direitos sociais, econômicos e culturais. Os 2 lá de 1966. Então, lá, esses 2 pactos de Nova York, eles têm vários direitos humanos.
Direitos humanos são direitos positivados em tratados internacionais. Então, nós estamos falando de âmbito de proteção internacional. Também existem tratados de direitos humanos que têm aplicação apenas regional, diferente dos pactos de Nova York, que tem aplicação global. Nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica, que tem aplicação aqui na América, né, na América Latina. Tem que ficar claro para vocês também um outro ponto. É possível que um direito esteja previsto num tratado de direitos humanos, mas não esteja numa Constituição. Ou o contrário, o direito está positivado na Constituição, mas não está num tratado de direitos humanos. Ou seja, a Constituição pode dar uma proteção superior, às vezes, àquela que é conferida pelos tratados de direitos humanos. Ou o contrário, né? As duas coisas acabam acontecendo. Hoje em dia, inclusive, cresce uma corrente que é a do monismo internacionalista dialógico. O que essa corrente ela defende? Ela defende que o conflito entre direito interno e direito internacional, ele vai ser solucionado por meio de um diálogo entre as fontes. Um diálogo entre o direito interno e o direito internacional. Quando eu falo em diálogo, por que eu estou falando em diálogo? O direito interno vai dialogar com o direito internacional de modo a que prevaleça aquela norma, seja de direito interno ou de direito internacional, que dá a maior proteção ao ser humano. Ok? Essa corrente cresce muito hoje em dia, quando há um conflito entre o direito, entre a Constituição e um tratado, né? Entre o direito interno e um tratado de direitos humanos. Qual prevalece? Essa é uma corrente doutrinária, ainda não é adotada pelo STF, não, tá? Vamos lá, avançando. Diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. Quando eu falo em direitos fundamentais, né, já ficou claro aqui, são aqueles direitos positivados na Constituição, né? As garantias fundamentais, elas são também direitos. São também direitos. Mas quando eu falo em garantia, eu estou me referindo mais àqueles remédios constitucionais que existem para garantir outros direitos. Exemplo, o habeas corpus. Habeas corpus existe para proteger a liberdade de locomoção. Mandado de segurança existe para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, os remédios constitucionais, as garantias, eles protegem outros direitos, apesar de poderem ser considerados como direitos também, né? Vamos em frente. Esse tema aqui é bastante cobrado em prova mesmo. Gerações de direitos fundamentais. Ao invés de falar gerações, eu poderia falar em dimensões. Muitos até criticam a expressão gerações de direitos fundamentais, porque a ideia de geração passa a impressão de que uma geração sucede à outra, eliminando a anterior, né? E não é isso que acontece. Na verdade, os direitos de uma geração, eles se acumulam aos direitos da geração anterior. Então, em virtude disso, há autores que preferem usar a nomenclatura dimensões de direitos fundamentais. Mas aqui, para a gente, tanto faz, né? Falando das gerações de direitos fundamentais, nós temos aqui, bastante consagrada na doutrina, a ideia de 3 gerações de direitos fundamentais. A primeira geração de direitos fundamentais engloba aqueles direitos que têm como valor-fonte a ideia de liberdade. Liberdade. E, portanto, implicam em uma abstenção do Estado. O Estado vai deixar de intervir indevidamente na vida privada. Então, nós temos liberdade de locomoção, liberdade de expressão, direito de reunião, direito de associação.
Todos esses direitos de primeira geração, porque o Estado vai deixar de intervir indevidamente. Ao deixar de intervir, o Estado garante às pessoas a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, o direito de propriedade. Direitos de primeira geração são aqueles direitos civis e políticos. Por implicarem uma abstenção do Estado, esses direitos são também chamados de liberdades negativas. E ainda se diz que eles são direitos de defesa. Direitos de defesa. Embora essa dimensão de proteção, de defesa, não seja a única, né? Afinal de contas, nós temos aqui direitos políticos na primeira geração. Direitos políticos envolvem uma participação do cidadão na vida política do Estado, né? Vamos lá. Segunda geração de direitos fundamentais. A segunda geração tem como valor-fonte não mais a ideia de liberdade, mas sim a ideia de igualdade. Igualdade. Os direitos de segunda geração implicam numa atuação positiva do Estado em prol dos indivíduos. Essa atuação positiva do Estado se dá por meio de políticas públicas, que são os meios pelos quais o Estado tem para oferecer educação, saúde às pessoas, previdência social. Então o Estado aqui é um Estado que tem uma atuação interventiva bem forte, né? O Estado é que vai concretizar esses direitos de segunda geração por meio de uma atuação positiva, ofertando bens e serviços aos cidadãos. Na segunda geração de direitos fundamentais, nós temos os direitos sociais, econômicos e culturais. Por implicar uma atuação positiva do Estado, nós podemos dizer que aqui esses direitos de segunda geração são liberdades não mais negativas, né? Mas liberdades positivas, porque implicam uma intervenção do Estado, né? Avançando, nós temos ainda a terceira geração de direitos fundamentais. Terceira geração, ela tem como valor-fonte a fraternidade, a solidariedade. Na terceira geração, nós temos os direitos que são transindividuais. São aqueles direitos que não são titularizados por apenas uma pessoa. São direitos difusos e coletivos. Como, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, os direitos do consumidor, o direito à autodeterminação dos povos, todos esses direitos de terceira geração, porque são direitos transindividuais, são direitos que não são titularizados por apenas uma única pessoa, né? Observe que ao falarmos das três gerações, eu falei sempre dos valores fonte. Então nós temos liberdade, igualdade e fraternidade ou solidariedade. Liberdade, igualdade e fraternidade é o lema, se vocês se lembrarem, lá das aulas de história, né? Vocês vão se lembrar que é o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E é isso mesmo, a primeira geração, liberdade, segunda geração, igualdade, terceira geração, fraternidade ou solidariedade. Há autores que falam de quarta geração de direitos fundamentais, até de quinta geração, né? Por exemplo, o professor Paulo Bonavides fala que na quinta geração nós temos o direito à paz. Aí nós temos o professor Norberto Bobbio, que fala do direito de quarta geração, fala sobre a manipulação, né, genética, os direitos da engenharia genética. O próprio Paulo Bonavides fala dos direitos de quarta geração, o direito à democracia, à informação.
Mas eu não quero ficar detalhando esses aspectos, tá? Eu acho que o mais importante para a sua prova é conhecer a primeira, a segunda e a terceira geração de direitos fundamentais. Avançando mais, falando agora sobre titularidade dos direitos fundamentais. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? São titulares de direitos fundamentais as pessoas físicas e também as pessoas jurídicas. Não somente as pessoas físicas, gente, são titulares de direitos. As pessoas jurídicas também. A pessoa jurídica, por exemplo, ela tem direito à honra. A pessoa jurídica ela pode impetrar um habeas corpus em favor de pessoa física. E por aí vai. Até órgãos públicos são titulares de direitos fundamentais. Dentro das pessoas físicas, tem que ficar bem claro para vocês que são titulares de direitos os brasileiros e os estrangeiros. Sejam esses estrangeiros residentes ou não no país. Residentes. Opa, deixa eu voltar aqui. Residentes ou não. Ok? Então, um estrangeiro não residente no Brasil, ele é também titular de direitos fundamentais. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque se você observar apenas a literalidade da Constituição, lá o artigo 5º caput, o artigo 5º caput ele fala que brasileiros e estrangeiros residentes são titulares. Só que a jurisprudência do STF e a doutrina evoluíram para reconhecer que estrangeiros não residentes também são titulares de direitos fundamentais. Então, por exemplo, imagine que um estrangeiro que mora lá da Itália vem para o Brasil de férias. E aí ele vai para balada à noite, se envolve numa confusão, numa briga e é preso pela polícia. Esse estrangeiro, esse italiano não residente no Brasil, ele pode impetrar um habeas corpus para proteger a sua liberdade de locomoção? Pode. Ele é também titular de direitos fundamentais. Então ele pode impetrar, sim, um habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção, mesmo ele sendo não residente. Um estrangeiro não residente pode adquirir uma propriedade, um imóvel aqui no Brasil? Claro que pode. Apesar de não ser residente no Brasil, ele é titular de direito à propriedade, ele pode adquirir, não tem problema nenhum, né? Os estrangeiros, eles têm quase todos os direitos que foram concedidos aos brasileiros. Recentemente no Brasil foi promulgada inclusive a lei da migração, vocês já devem ter ouvido falar. A lei da migração veio para substituir o Estatuto do Estrangeiro e a lei da migração ela ampliou substancialmente os direitos que já eram concedidos aos estrangeiros. Os estrangeiros, eles não podem, todavia, usufruir de direitos políticos. Direitos políticos não, porque os estrangeiros, eles não podem se alistar, não podem, portanto, exercer o direito de voto. E os estrangeiros também não podem ser votados. Eles não podem se candidatar a um cargo político. Mas os estrangeiros, os outros direitos, inclusive direitos sociais, eles podem exercer sim no Brasil, tá? Vamos em frente. Falando agora de características dos direitos fundamentais. Primeira característica que eu cito para vocês aqui é a da universalidade. O que significa falarmos em direitos fundamentais como sendo universais? É que existe um conjunto mínimo de direitos que deve ser outorgado a todas as pessoas. Então, um núcleo mínimo de direitos concedido a todas as pessoas, independentemente de onde elas sejam, né?
a todas as pessoas. Essa é a ideia da universalidade dos direitos fundamentais. Claro, existem teorias que se contrapõem a isso aqui, a ideia de universalidade? Sim, existem. Existem teorias que vão falar que, olha, os direitos fundamentais vão depender da cultura daquele povo. Claro, os direitos fundamentais, se a gente observar na prática, né, eles dependem muito da cultura daquele povo. Mas há que se reconhecer um núcleo mínimo de direitos fundamentais que são titularizados por todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Essa é a ideia de universalidade. Ainda, a historicidade. Existe um processo histórico de afirmação de direitos fundamentais. Então é uma verdadeira luta por direitos que vai se desenrolando ao longo do tempo. É uma verdadeira luta por direitos que vai se desenrolando ao longo do tempo. E nesse processo histórico deve-se caminhar em busca de uma maior proteção social aos indivíduos. Essa é a lógica, né? Justamente em virtude dessa ideia de historicidade é que nós temos, dela deriva a noção de gerações de direitos fundamentais ou dimensões, tanto faz, né? Outro ponto, a indivisibilidade. Os direitos fundamentais, eles fazem parte de um todo único. É um conjunto único, indivisível de direitos. Conjunto único e indivisível de direitos fundamentais. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais são intransferíveis. Intransferíveis. Eles são inegociáveis. Eles não têm um conteúdo econômico patrimonial. Você que está aí, você não pode vender um órgão do seu corpo. Você não pode comercializar um órgão do seu corpo. Não. Os direitos fundamentais são intransferíveis, inegociáveis, tá? Eles são inalienáveis. Eles não têm um conteúdo econômico, patrimonial. O que mais? Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não são afetados pela prescrição. Eles não se perdem com o tempo. Prescrição é um instituto que afeta, por meio do qual o passar do tempo afeta algum direito de ação que a pessoa tenha, né? Mas os direitos fundamentais não, eles são imprescritíveis. Eles não se perdem com o tempo. Eles não são afetados pela prescrição. Temos ainda a irrenunciabilidade. O titular dos direitos fundamentais não pode dispor deles. O titular não pode dispor de seus direitos. Não pode dispor de seus direitos. Por exemplo, uma pessoa, mesmo que ela queira, ela não pode se submeter a um trabalho escravo, né? Os direitos fundamentais eles são irrenunciáveis. Mesmo que a pessoa queira, ela não pode dispor do seu direito. Claro, até existe a figura da autolimitação voluntária. A autolimitação voluntária, um exemplo que a doutrina cita, são aqueles reality shows. Vocês já ouviram falar? Né? O Big Brother Brasil, todo mundo já ouviu falar. Autolimitação voluntária. Nesses reality shows, o que a pessoa faz? Ela está limitando ali voluntariamente o seu direito à privacidade, né? Então isso é uma autolimitação voluntária. A autolimitação voluntária é admitida.
Temos ainda outra característica de direitos fundamentais, é a relatividade. Essa é bem claro, né? Os direitos fundamentais não são direitos fundamentais, não são absolutos. Não são absolutos. Os direitos fundamentais são, ao contrário, relativos. Nem mesmo o direito à vida, anote isso, nem mesmo o direito à vida é absoluto no nosso ordenamento jurídico. Ricardo, é mesmo? É. A Constituição Federal prevê pena de morte em caso de guerra declarada. Tem essa possibilidade. Inclusive, o Código Penal Militar diz que se houver guerra declarada e aí for cometido o crime de deserção na presença do inimigo, será aplicada a pena de morte por fuzilamento. Então, olha que coisa, não há direitos fundamentais absolutos, nem mesmo o direito à vida é absoluto. Os direitos fundamentais são relativos. Eles cedem no confronto com outros valores, com outros direitos fundamentais, né? Aí muita gente pergunta, Ricardo, mas eu não concordo com isso, porque, olha, direito à vedação à tortura, eu entendo que é absoluta. Mesmo em caso de guerra, não pode torturar. Olha, gente, concordo com vocês, tem toda a razão de um ponto de vista discussão do direito, né? Vedação à tortura, tipo, até poderia dizer que é absoluto, mas o argumento que eu tenho para dizer é o seguinte, olha, vedação à tortura não seria propriamente um direito, mas sim uma garantia. É uma garantia. Vedação à tortura não seria propriamente dito um direito, mas sim uma garantia. E outro ponto, o que cai na prova, é isso que eu estou acabando de falar para você. Depois você pode fazer discussões doutrinárias à vontade, depois você passar no concurso, mas o que cai na prova é que os direitos fundamentais não são absolutos, os direitos fundamentais são relativos. Até o direito à vida é relativo no nosso ordenamento jurídico, tá? Ricardo, e dignidade da pessoa humana não seria absoluto? Olha, dignidade da pessoa humana, eu não vou dizer que é um direito. Dignidade da pessoa humana não é um direito propriamente dito. Dignidade da pessoa humana é um verdadeiro valor. Lembra que eu falei? Dignidade da pessoa humana é um valor fonte do nosso ordenamento jurídico. Não é um direito, tá? Vamos em frente. Ainda temos a concorrência. O que significa concorrência de direitos fundamentais? É o seguinte, os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, um com o outro. Podem ser exercidos cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo. Aliás, aqui está implícita a noção de que uma geração de direitos fundamentais, ela não substitui a outra, mas se soma a ela, se soma à geração anterior. Então, os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, essa é a ideia de concorrência. Outro ponto, a efetividade dos direitos fundamentais. Essa aqui é uma verdadeira obrigação do poder público. O poder público, ele tem a missão, ele tem a obrigação de concretizar os direitos fundamentais, para que os direitos fundamentais não fiquem apenas no papel. O poder público deve concretizar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não podem ficar apenas no papel, mas ao contrário, eles têm que ser aplicados no dia a dia da sociedade, eles têm que ser efetivados. E a última característica, que na verdade é um princípio, né, é a proibição de retrocesso. Esse princípio da proibição de retrocesso, ele se aplica aos direitos fundamentais como um todo, mas aplica-se especialmente aos direitos sociais. Em que é baseada a ideia de proibição de retrocesso? É o seguinte, a proteção social conferida aos indivíduos amanhã
não pode ser pior do que é concedida hoje. Porque naquele processo histórico de afirmação de direitos fundamentais que eu já comentei com vocês, deve-se caminhar em busca da maior proteção social e não retroceder na proteção, né? Esse é o princípio da proibição de retrocesso, ou vedação de retrocesso. A proteção social conferida amanhã não pode ser pior do que a concedida hoje. Tem que ser o quê? Melhor. Os direitos fundamentais, como já expliquei, eles são muito importantes e o ordenamento jurídico brasileiro dá uma prioridade para eles, né? Tanto é que eles aparecem logo na sequência dos princípios fundamentais. Hoje, fala-se que os direitos fundamentais eles têm uma dupla dimensão. A primeira dimensão é uma dimensão subjetiva. Dimensão subjetiva. A dimensão subjetiva, ela está atrelada ao fato de que os direitos fundamentais são direitos exigíveis. Direitos fundamentais são exigíveis do Estado. O indivíduo ele pode exigir os direitos fundamentais do Estado. Essa é a dimensão subjetiva. Quando eu falo em dimensão subjetiva, né, tá ligado ao sujeito, ao indivíduo. Eu tenho o direito de exigir tanto que o Estado se abstenha de intervir na minha vida privada, indevidamente, então, e aí eu tenho os direitos de primeira geração, quanto que o Estado me dê uma proteção social mínima, me ofertando direitos sociais, econômicos, culturais. Então, isso vale tanto para os direitos de primeira geração, quanto de segunda, até os de terceira. Os direitos fundamentais são direitos exigíveis do Estado. Essa é a dimensão subjetiva. Vale a pena comentar aqui que os direitos sociais, eles são muito mais difíceis de se concretizar do que os direitos individuais. Por quê? Porque a concretização de direitos sociais depende de políticas públicas. Depende do Estado ter dinheiro, ter recursos orçamentais para ofertar educação, saúde, previdência. Direito de primeira geração não, é mais fácil para o Estado concretizar. Por quê? Porque basta que o Estado não intervenha, basta que o Estado se abstenha de intervir e ele estará concretizando o direito de primeira geração. Os direitos de segunda geração são mais difíceis de serem concretizados. Essa é a primeira dimensão aí que eu comentei, né? O termo dimensão aqui é usado em outro sentido daquele que a gente tinha comentado, né? Mas aqui se usa dimensão também. Existe ainda uma segunda dimensão, que é a dimensão objetiva. Dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Essa dimensão objetiva, ela realça a importância dos direitos fundamentais no nosso ordenamento jurídico. Para essa dimensão, né, os direitos fundamentais são vistos como enunciados dotados de alta carga valorativa, de alto conteúdo axiológico, de alta carga valorativa, de alto conteúdo axiológico. Então, na dimensão objetiva, os direitos fundamentais, eles são verdadeiros princípios estruturantes do Estado brasileiro. Princípios estruturantes do Estado. Nessa dimensão, os direitos fundamentais, eles têm um efeito que se irradia. Eles têm uma eficácia irradiante, uma eficácia que se irradia para todo o ordenamento jurídico. Ou seja, todo o ordenamento jurídico tem que ser construído e tem que ser observado, tem que observar os direitos fundamentais. Eles têm uma eficácia irradiante, os seus efeitos se propagam para todo o ordenamento jurídico. É o que se chama de eficácia irradiante ou efeito irradiante. Os direitos fundamentais na dimensão objetiva são verdadeiros princípios estruturantes do Estado. Veja que essa dimensão aqui, dimensão objetiva, ela realça a importância dos direitos fundamentais na construção de um Estado democrático de direito. Vamos em frente.
Agora vamos falar sobre as limitações aos direitos fundamentais. Aqui, vou apresentar para vocês duas teorias. A teoria interna, também chamada de teoria absoluta, e a teoria externa, também chamada de teoria relativa, tá? Para as duas teorias, isso que eu vou falar, tá? Para as duas teorias, é válido dizer que existem limites aos direitos fundamentais. As duas reconhecem isso. Eu já vi pessoas falando que a teoria interna ou absoluta, ela diria que os direitos fundamentais são absolutos. Não é isso. Não é isso. Para as duas teorias, tanto para a teoria interna quanto para a teoria externa, para as duas, os direitos fundamentais, eles são relativos e eles sofrem limitações para as duas teorias. Existem limites aos direitos fundamentais para as duas teorias. Qual que é a diferença, então? Veja só, é um pouco abstrato, mas você vai entender comigo. A teoria interna, ela nos diz o seguinte, que a definição de limites a um direito, né? Os limites de um direito, eles são intrínsecos àquele direito. Limites de um direito são intrínsecos àquele direito. Ou seja, não há fatores externos ao direito impondo limitações a ele. Não há fatores externos impondo limites a um direito. Em outras palavras, o processo de definição dos limites de um direito fundamental é um processo interno. Por isso, teoria interna ou absoluta. O processo de definição dos limites daquele direito é um processo interno ao direito. Como assim? Vou tentar ser o mais concreto possível, tá? Porque é um assunto abstrato. Você pega a liberdade de expressão, tá? Liberdade de expressão é um direito fundamental. Como é que você vai saber se... como é que você vai saber quais são os limites da liberdade de expressão? A teoria interna, ela vai dizer o seguinte, olha, você tem que analisar a liberdade de expressão em si. Para saber os limites da liberdade de expressão, você tem que fazer uma análise da liberdade de expressão sem considerar fatores externos. Ou seja, o processo de definição dos limites ao direito é um processo interno a esse direito. A teoria externa já pensa diferente. A teoria externa, ela reconhece que há fatores externos, que impõem limites aos direitos fundamentais. Quando eu falo em fator externo, eu estou falando de quê? Eu estou falando, por exemplo, o que seria um fator externo? Um exemplo de fator externo seria o conflito. Exemplo, conflito com outro direito fundamental. É um fato, esse aqui é um fator externo ao direito. Exemplo, liberdade de expressão. Pode colidir, pode confrontar-se com o direito à privacidade. Esse conflito é um fator externo que vai me dizer a limitação que existe àquele direito. Certo? Então essa é a teoria externa relativa. Dentro da teoria externa foi desenvolvida a teoria dos limites dos limites. Teoria dos limites dos limites. A teoria dos limites é uma teoria externa. É uma teoria externa. O que a teoria dos limites ela vai dizer? Ela vai dizer, ó, são possíveis limitações, sim, aos direitos fundamentais, são possíveis, né? Mas o núcleo essencial do direito fundamental, o núcleo essencial
do direito deve permanecer intangível, intocável. Deve permanecer intangível. Mas quando a gente fala núcleo essencial do direito, o que significa, gente? Núcleo essencial do direito é um conceito indeterminado. Núcleo essencial do direito. O núcleo essencial da liberdade de expressão tem que permanecer intangível e intocável. O núcleo essencial do direito à privacidade tem que permanecer intangível e intocável. O que é o núcleo essencial de um direito fundamental? Só dá para saber o que é o núcleo essencial do direito fundamental diante de um caso concreto. É o poder judiciário que vai olhar para o caso concreto e perceber se o núcleo essencial do direito fundamental foi ou não afetado. E ele faz isso aplicando o princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. Certo? O princípio da proporcionalidade é que vai nos permitir saber se o núcleo essencial do direito foi ou não afetado. Tranquilo? Quem vai fazer isso é o Poder Judiciário olhando para um caso concreto. Em abstrato, não dá para saber isso, tá? Vamos avançando. Agora, falando da eficácia vertical versus a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É muito comum nós falarmos em eficácia vertical. Eficácia horizontal é uma ideia um pouco mais moderna. A eficácia vertical significa que os direitos fundamentais são aplicados na relação entre Estado e indivíduos. Essa eficácia vertical, eu falo vertical porque pressupõe uma relação de subordinação. O Estado está acima, o indivíduo está abaixo. Os direitos fundamentais se aplicam nessa relação entre Estados e indivíduos, mas também se aplicam nas relações entre os indivíduos. A relação entre indivíduos, por óbvio, é uma relação horizontal, eles estão no mesmo pé de igualdade. O STF já teve a oportunidade de se manifestar em um caso em que ele reconheceu a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu vou falar um pouco para vocês sobre esse caso. Era o caso de um músico que fazia parte lá de uma associação de músicos, mas que foi retirado, foi expulso dessa associação sem que a ele tivessem sido garantidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Olha só, a relação entre o músico e a associação é uma relação privada. É uma relação entre particulares. A associação expulsou o músico sem dar ampla defesa e contraditório para ele. O caso chegou ao STF, o STF decidiu, olha, a associação ela até poderia expulsar o músico, mas ela precisava conceder para ele a ampla defesa e contraditório, porque afinal de contas, os direitos fundamentais se aplicam também nessas relações entre particulares. Então, os direitos fundamentais se aplicam nessa relação entre o músico e a associação, né? Hoje em dia até se fala já numa eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Eficácia diagonal seria aquela que diz respeito às relações de trabalho, porque embora o patrão e o empregado estejam, seja uma relação privada, o patrão ele estaria num nível superior em termos de poder de negociação e o trabalhador seria uma parte hipossuficiente, né? E que mereceria uma proteção especial. E aí fala-se que nessa relação trabalhista se aplica uma eficácia diagonal dos direitos fundamentais, ok? Vamos avançando. Agora falando sobre o catálogo dos direitos fundamentais. Quando eu falo em catálogo dos direitos fundamentais ou direitos fundamentais catalogados, eu estou me referindo aos direitos fundamentais que são constantes do título 2
da Constituição Federal. O título 2 da Constituição ele pode ser conhecido como o catálogo dos direitos fundamentais, trazendo as diferentes categorias de direitos fundamentais. Veja só comigo, ó. Primeira categoria, nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos, que estão no artigo 5º da Constituição, tá? O artigo 5º trata os direitos individuais e coletivos. Aí depois nós temos os direitos sociais. Temos os direitos de nacionalidade. Ainda temos os direitos políticos. E os direitos relacionados à existência, à organização e funcionamento de partidos políticos. Então, essas 5 categorias aqui, gente, são 5 categorias de direitos fundamentais. Direitos fundamentais é um gênero, do qual são espécies todas essas aqui. Vejam, os direitos sociais são uma espécie de direitos fundamentais. Os direitos de nacionalidade são uma espécie de direitos fundamentais. Os direitos políticos são uma espécie de direitos fundamentais. Entenderam? Esse catálogo de direitos fundamentais, ele traz ali inúmeros direitos, mas há que se reconhecer que ele é apenas um rol não exaustivo de direitos fundamentais. Porque há outros direitos fundamentais que estão no texto constitucional, mas que não estão aqui, ó, nesse catálogo. Não estão nesse catálogo. São, por isso até surgiu a expressão direitos fundamentais não catalogados. O que são direitos fundamentais não catalogados? São direitos fundamentais que estão fora do título 2. Estão fora do título 2. Os que estão no título 2 são direitos fundamentais catalogados. Entendido esse ponto, vamos continuar agora falando sobre a aplicação dos direitos fundamentais que aparece no artigo 5º, parágrafo 1º. Esse artigo 5º, parágrafo 1º, tem que ser interpretado com bastante cuidado. Olha aqui na tela, o artigo 5º primeiro diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que significa dizer isso? Que os direitos, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Precisamos ter muito cuidado, porque à primeira vista, nós temos a impressão de que direitos fundamentais ou seriam normas de eficácia plena ou seriam normas de eficácia contida, não é? Porque normas de eficácia plena e contida, elas têm uma aplicabilidade direta e imediata, não é? As duas, tanto a de eficácia plena quanto a de contida. Mas as normas de eficácia limitada, por sua vez, elas são não autoaplicáveis. Elas têm uma aplicabilidade indireta e diferida, né? Elas dependem da regulamentação por lei. Então, nós temos uma primeira impressão de que o que o artigo 5º, parágrafo 1º está dizendo é que os direitos fundamentais ou seriam normas de eficácia plena ou contida. Não é assim que você deve interpretar esse dispositivo. Você tem que interpretar o artigo 5º, parágrafo 1º, como sendo um comando de otimização. Como assim, Ricardo, comando de otimização? É que o poder público ele tem o dever de concretizar, dar a máxima efetividade aos direitos fundamentais. Existem direitos fundamentais que têm eficácia limitada.
E aí o poder público não pode incorrer em omissão. O poder público tem que regulamentar, né? Justamente para quê? Para dar a máxima efetividade a esses direitos, né? É assim que tem que ser interpretado o artigo 5º, parágrafo 1º, como uma obrigação que os poderes públicos têm de dar a máxima efetividade e garantir que os direitos fundamentais sejam concretizados, aplicados no dia a dia. Tá? O artigo 5º, parágrafo 2º, agora, ele consagra a ideia de abertura material da Constituição aos direitos fundamentais. Como assim? Vejam o que ele diz. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele é uma cláusula de abertura da Constituição aos direitos fundamentais. Ou seja, ele deixa claro que os direitos fundamentais previstos na Constituição formam um rol não exaustivo. Porque existem outros direitos fundamentais que decorrem do regime dos princípios adotados pelo Brasil, que decorrem de tratados de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Então existem direitos fundamentais que não estão explícitos no texto constitucional, mas ao contrário, direitos fundamentais que estão implícitos na Constituição. E existem direitos fundamentais que vêm de tratados. Ou seja, a Constituição está aberta a esses direitos fundamentais. Nós temos, então, a noção de fundamentalidade material dos direitos fundamentais. Fundamentalidade material. Existem direitos fundamentais, por exemplo, que estão no Código Civil, né? Por exemplo, o Código Civil ele consagra o direito ao nome. O direito ao nome não aparece expressamente no texto constitucional, mas ele está numa lei, está no Código Civil, e, portanto, é também considerado um direito fundamental. Ou seja, não precisa estar na Constituição para ser um direito fundamental, né? Há direitos fundamentais fora do texto constitucional, há direitos fundamentais implícitos, há direitos fundamentais que decorrem de tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. E esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele é uma cláusula de abertura material aos direitos fundamentais, né? Falando mais um pouco, então, dos tratados de direitos humanos, nós temos o artigo 5º, parágrafo 3º. Esse artigo 5º, parágrafo 3º, ele foi inserido na Constituição pela emenda constitucional número 45 de 2004. Até então ele não existia, tá? Essa emenda constitucional 45 de 2004, ela criou a possibilidade de que tratados de direitos humanos passassem por um processo de aprovação com quórum qualificado e que, acontecendo isso, eles teriam equivalência de emenda constitucional, né? Então, hoje em dia, vem aqui comigo, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Hoje, em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, o STF tem o seguinte posicionamento. Os tratados internacionais de direitos humanos, eles podem ser aprovados pelo rito ordinário, que é o mesmo rito de aprovação de uma lei, ou podem ser aprovados pelo rito qualificado, que é o rito de aprovação das emendas constitucionais, que é o que está aí no artigo 5º, parágrafo 3º. Pois bem, se um tratado de direitos humanos for aprovado pelo rito ordinário, ele terá um status supralegal.
Se ele for aprovado pelo rito qualificado, ele será equivalente às emendas constitucionais. Ok? Rito ordinário terá status supralegal, rito qualificado será equivalente às emendas constitucionais. Fechado? E no caso aí, no caso daqueles tratados de direitos humanos que foram aprovados antes da emenda constitucional 45, que foi aquela que inseriu o artigo 5º, parágrafo 3º, então os tratados de direitos humanos aprovados antes dela, como é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, aí terá, esse Tratado de Direitos Humanos terá um status supralegal mesmo, tá? Pronto? Meus amigos, agora nós vamos resolver questões de prova sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Vem comigo. Primeira questão, prova TRF1. A Constituição Federal, ao prever de forma exaustiva os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, faz que sejam desconsiderados outros direitos humanos, mesmo que estejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Errado, meus amigos. Os direitos fundamentais não estão previstos de maneira exaustiva na Constituição. O rol de direitos fundamentais da Constituição é não exaustivo. Existem outros direitos fundamentais que decorrem dos princípios e do regime por ela adotados ou dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Então, questão errada. Mais uma. Os direitos fundamentais são personalíssimos. Razão porque somente o seu titular tem o direito de renunciá-los. E aí, o que vocês me dizem? Certo ou errada? Questão errada. Porque os direitos fundamentais, como já comentei, como comentamos, eles são irrenunciáveis. Eles são inalienáveis. Então, errada, né? Nem mesmo o titular pode renunciar a um direito fundamental. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis, são inalienáveis, ok? Mais uma. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais resulta de seu significado como princípios básicos da ordem constitucional, fazendo com que os direitos fundamentais influam sobre todo o ordenamento jurídico e servindo como norte de ação para os poderes constituídos. Essa questão também está errada, porque não é essa a dimensão subjetiva, e sim a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Na dimensão subjetiva, direitos fundamentais são aqueles direitos exigíveis do Estado. Na dimensão objetiva, os direitos fundamentais, eles são princípios estruturantes do Estado. Eles têm um efeito, uma eficácia irradiante para todo o ordenamento jurídico. Então a questão descreveu bem a dimensão objetiva e não a subjetiva dos direitos fundamentais. Mais uma. No âmbito da teoria dos direitos fundamentais, letra A, a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais está atrelada na sua origem à função clássica de tais direitos, assegurando ao seu titular o direito de resistir à intervenção estatal na sua esfera de liberdade individual. É isso mesmo, meus amigos, a dimensão subjetiva é essa, que é o direito exigível do Estado. Então, está atrelada à função clássica de tais direitos, né? Não é uma função de ser um princípio estruturante do Estado, mas sim um direito do indivíduo, né? De resistir à intervenção estatal na sua esfera de liberdade individual. Então, está correta a letra A. Letra B. Em que pese a doutrina reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, a tese em questão nunca foi apreciada ou acolhida pelo STF. Errado, eu comentei com vocês, né? Temos o caso do músico lá. Então foi sim, o STF apreciou, o STF reconhece a eficácia horizontal. C. A cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais
expressa no parágrafo 2º do artigo 5º, não autoriza que direitos consagrados fora do título 2 sejam incorporados ao referido rol. Errada. Autoriza sim, né? Autoriza sim, porque existem direitos, já se reconhece, o artigo 5º, parágrafo 2º, reconhece que existem direitos fundamentais não previstos expressamente na Constituição. Existem direitos fundamentais implícitos, que decorrem do regime, dos princípios por ela adotados, e existem direitos fundamentais previstos em tratados de direitos humanos. Letra D. O princípio da proibição de retrocesso social foi consagrado expressamente no texto da Constituição. Está errado, por quê? Porque não está expresso na Constituição o princípio da vedação ao retrocesso. O princípio da vedação ao retrocesso é uma construção doutrinária, não está expresso na Constituição. Aproveito até porque acabei de lembrar de uma outra questão que já havia aparecido em prova, dizendo sobre a teoria dos limites dos limites. Uma questão que dizia que a teoria dos limites está consagrada expressamente na Constituição. Não está. É, de novo, uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial. A teoria dos limites, apenas para lembrar, reconhece que podem ser impostas limitações aos direitos fundamentais, mas essas limitações têm um limite, né? Essas limitações não podem afetar o núcleo essencial do direito, que tem que permanecer intangível, intocável. Como é que se determina o núcleo essencial? É o Poder Judiciário, olhando para o caso concreto, que vai avaliar se o núcleo essencial foi ou não afetado. Ele faz isso aplicando o princípio da proporcionalidade. E vamos para a letra E. Os direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração possuem função normativa de natureza apenas defensiva ou negativa. Errado, porque falou em o apenas, tá? Os direitos fundamentais de primeira geração, eles são direitos de defesa. Mas não só direitos de defesa. Porque nós temos, na primeira geração, nós temos direitos civis e políticos. Os direitos políticos, eles não têm essa dimensão da defesa. Os direitos políticos, eles têm uma dimensão da participação ativa do indivíduo na vida política do Estado. Então, primeira geração não é só direitos de defesa. Tem um outro caráter também de participação. Vamos em frente. Mais questões, TRE do Rio Grande do Sul. Os direitos humanos, dado seu caráter abstrato e não tangível, protegem as pessoas naturais, mas não se aplicam às pessoas jurídicas. Errado! Direitos fundamentais também se aplicam às pessoas jurídicas. Mais uma. Direito fundamental pode sofrer limitações. Ok. Mas é inadmissível que se atinja o seu núcleo essencial de forma tal que se lhe desnature a essência. Olha que coisa boa. Questão está correta. Por que está correta? É a teoria dos limites, bem descrita aqui. Os direitos fundamentais sofrem limitações, mas jamais para alcançar o núcleo essencial do direito, que tem que permanecer intocável. Mais uma, MPU 2015. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: direitos individuais e coletivos, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Questão errada, porque não se restringe a só esses. Quer ver? Ainda faltou falar aqui sobre os direitos de nacionalidade. Falou dos direitos de nacionalidade, né? Não falou dos direitos sociais. Não falou dos direitos sociais. E não falou também dos direitos relativos à organização, funcionamento dos partidos políticos. Então não se restringe a essas 3. Na verdade são 5 categorias, não é? Meus amigos, então é isso. Vamos terminando assim o estudo da teoria geral dos direitos fundamentais. Espero que vocês tenham entendido. Esse assunto ele acaba aparecendo bastante em provas, ok? É isso, então. Vamos ficando por aqui. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu pela presença de todos e até a próxima. Grande abraço.